O Direito na Prática conseguiu uma exclusiva com o professor Rodolfo Pamplona Filho, que vai conversar com a gente sobre a Justiça do Trabalho. Não é isso, professor? Patrícia, é um prazer participar aqui do Direito na Prática e uma oportunidade de fazer esse programa, de escrever com vocês, bater um papo, tirar algumas dúvidas. E é uma vez por ano que o senhor vem aqui em Vitória? Sim, eu venho aqui em Vitória uma vez por ano para ministrar aulas na pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, da FDV. Aí eu que sou poliamorista, então dou em trabalho, dou em família, dou em civil. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, que é um público muito qualificado, pessoal muito preparado. E nós vamos agora falar de direito do trabalho e depois de família também. Mas não, estamos aí para conversar. Doutor, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, ela passa aquela ideia de ser protecionista ao trabalhador. Com essa reforma, como é que ficou essa questão? Essa é uma concepção importantíssima, porque tradicionalmente a ideia do direito do trabalho é para proteger mesmo. A lógica do sistema do direito do trabalho é de proteção como uma tutela diferenciada de vulneráveis. O sentido do direito do trabalho, como o sentido do direito das relações de consumo, é um tratamento diferenciado para desigualar aqueles que são desiguais. A lógica é de um direito intuitivo. Só que, com a reforma trabalhista, essa já consolidada, da Lei 13.467, o que aconteceu? Nós passamos a analisar determinadas circunstâncias em que houve uma modificação da legislação, não para proteger o trabalhador, ou o empregado, ou o emprego, mas sim a atividade econômica, a ideia da empregabilidade. Então, na verdade, nós passamos hoje, talvez por uma crise ontológica do direito do trabalho. Qual é o seu papel? O que é que ele quer ser? Até porque evita também as pessoas que não têm uma boa intenção ou uma boa índole de conseguir alguma vantagem sobre outras. Na verdade, essa é uma questão também que diz respeito ao processo do trabalho. Isso aí. Especificamente na ideia da instituição de ônus da sucumbência, quando se verifica, no caso concreto, uma postulação que não foi acolhida. Mas essa é uma questão que vale a pena até fazer um programa inteiro sobre isso. Por quê? Porque a discussão sobre o acesso à justiça é uma premissa que deve ser analisada, não somente para o seu trabalho, mas para todos os ramos do Poder Judiciário. Será que é preciso realmente ter taxas justas para postular alguma coisa na justiça? A partir do momento em que nós temos no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, com a ideia de um princípio de inafastabilidade, indeclinabilidade do Poder Judiciário, será que a gente não poderia encarar de uma outra forma, pensar a prestação do serviço jurisdicional como um serviço público indispensável, que ao contrário, não deveria ter horário, deveria ser 24 horas. Quando nós pensamos, por exemplo, numa vara criminal, uma ideia de uma audiência de custódia, o crime não tem que ficar esperando no dia seguinte. Sim. Então, ter esse tipo, que não deveria ser só plantão, devia ser o indivíduo à disposição tal qual, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em educação, nós temos que pensar, talvez, numa concepção da própria noção do Estado. Só que o papel do Estado, o perfil do Estado na contemporaneidade tem sido repensado. E isso gera uma onda também no campo da atuação do Poder Judiciário. E essa questão que você está falando, do horário, ajudaria muito a vida de todos os advogados, porque o nosso horário é restrito. Exato, mas o que acontece hoje? Dentro desse redimensionamento do papel do Estado, as pessoas dizem, olha, agora com a ideia de contingenciamento, com a ideia de restrições orçamentárias, os próprios órgãos do Poder Judiciário estão limitando o horário e o acesso, quando a lógica deve ser inversa. A ideia de ampliar para que todo aquele que tem uma demanda pudesse postular. Só que, nesse novo perfil, as pessoas dizem, não, olha, então, já que eu agora tenho que pagar para entrar, tenho que, se por acaso eu não tiver uma pretensão acolhida, porque não é uma pretensão acolhida porque você fez diante de má fé, ou algo do gênero. Não, porque em função de determinadas circunstâncias, a sua produção de prova não convenceu o magistrado. Quantas vezes o fato foi realizado, você levou, por exemplo, uma testemunha, a testemunha falou aquilo, mas o magistrado não se convenceu. Então, são circunstâncias que não são tratadas diferentemente para efeitos. Você vai ter que pagar custas. E não é somente custas, é custas e pensando especificamente nos honorários advocatícios de sucumbência. Então, o indivíduo faz, numa expressão futebolística, ele diz assim, olha, eu só vou na bola certa, eu só vou para bater pênalti, eu não vou especificamente para construir a jogada. E aí ele suprime os próprios direitos. De certa forma, sim, e não somente a ideia de supressão em geral por falta de prova, mas também tolhe um pouco a noção da criatividade. Por quê? Porque um dos papéis que a Justiça do Trabalho sempre teve foi justamente em função das postulações, eu sempre digo,
E jurisprudência é caso de apropriação intelectual indébita. O advogado cria jurisprudência. O juiz só leva fama, porque são as postulações, as provocações, são as ideias, as teses que vocês sustentam e que encontram guarida de tempos em tempos nos tribunais, que acabam se tornando novas formas de direito. Nessas circunstâncias, o que é que tem devido? As pessoas não estão com medo de tabular. Por quê? Porque se aquela tese não colar, leia-se, se aquela tese não prosperar no convencimento do magistrado, você, na verdade, vai ter que pagar honorários advocatícios sobre isso e, eventualmente, se for total improcedência, custas. Note que isso vai fazer o seguinte, olha, para que eu vou sustentar? Para que eu vou me arriscar? Sim. E aí, nesse caso, a ideia de juízes puramente legalistas acaba ganhando força. Doutor, muito obrigada por essas palavras. Realmente estamos lisonjeados. O prazer é todo meu e olha só, um direito na prática assim, vapt-vupt, e é um prazer enorme vir a Vitória conversar com pessoas tão preparadas e inteligentes como os capixabas. Um dia de volta. Obrigada.